Olá pessoal, estamos aqui em mais um vlog palhaférico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso processo de figurino, então a gente está aqui com a nossa equipe de cenário figurino, né? Vamos falar sobre o nosso processo de cenário figurino da peça, né? Desse projeto que foi contemplado pelo programa VAI, de incentivo à cultura nas periferias. Então estamos recebendo aqui o Rodrigo Alcântara e a Thaís Santiago, e aí vou passar a palavra para eles poderem se apresentar devidamente, começando pelo Rodrigo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos, a todes. A gente fica muito feliz, né, de ter esse lugar para a gente conversar sobre o processo, né? A gente sempre brinca, eu e a Thaís, esses bastidores da cena teatral. Me chamo Rodrigo, moro aqui em São Paulo, trabalho com cenário, com dança, e espero que esse bate-papo seja bem legal, bem dinâmico, que vocês possam saber um pouco desses bastidores de como que é fazer teatro, viver de teatro. E eu também tô com a Thaís, que é uma parceirona minha. Olá, gente. Eu sou produtora cenográfica, estou nesse projeto Palhaféricos junto com o Rodrigo, parceiríssimo sempre, e essa galera toda aí que trabalhou bastante em cima desse projeto para realizar alguma coisa bem bonita que uma hora a gente consegue apresentar para todos. E é isso. Beleza, muito legal. É muito legal poder estar com vocês aqui e poder expor um pouco disso, né? Por conta da pandemia, por como a gente não conseguiu ainda rodar, né? Já que é uma peça de rua, né? Pensada para rua e tudo mais, a gente não conseguiu ainda fazê-la, mas a gente está conseguindo com o nosso vlog de alguma forma falar sobre esses processos, de como eles se deram, porque muitas vezes isso não fica evidente, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco como foi esse processo de cenário e figurino do projeto dos Palhaféricos, por onde vocês começaram e etc, e como isso foi se desenrolando ao longo do tempo. Passo a palavra para vocês. Nós acreditamos muito, Sérgio, para quem está assistindo, que o início desse processo foi muito pensando na questão da palavra território. Eu acredito muito, assim, o nosso coletivo, né, nós se conhecemos, enfim, na região do centro de São Paulo, é importante falar isso, eu conheci a Thaís, a gente se formou na SP Escola de Teatro, em Cenografia e Figurina, onde a gente somos amigos e também trabalhamos juntos em muitas produções. O Sérgio também, a gente conheceu ele no curso de direção, então foi um lugar de encontros e afetos. Então, eu acredito muito, assim, quando a gente iniciou o projeto Palhaféricos, foi pensar nas nossas inquietações, da onde os nossos corpos vieram, né? Eu, por exemplo, moro no Itaim Paulista, na Zona Leste, no extremo da Zona Leste, sou um artista periférico, então eu me lembro muito dos nossos dois primeiros encontros, que foi no Sesc 24 de Maio, nosso primeiro encontro, onde a gente não nos conhecia, eu não conhecia os atores, eu ainda estava articulando com a Thaís, né? A Thaís, enfim, é muito importante, a Jaja ela vai contar a trajetória dela, mas a Thaís está em muitas produções, então quando eu chamei ela por telefone, Thaís, vem comigo, porque eu acredito muito que trabalho é no coletivo, a gente nunca faz nada sozinho, eu acredito muito nisso, e eu também, pensando em questão de território, no nosso segundo encontro, que foi lá no Centro Cultural Vergueiro, que também é um espaço cultural onde muitos coletivos, né, artísticos se encontram. Então, eu trago esse primeiro disparador, que é território, porque a gente se encontra no centro, onde, né, a maioria dos atores, da direção, dos artistas, cada um mora em um extremo. Então, eu fico com essa palavrinha, que é território. Bacana. E quando o Rodrigo me chamou, que a gente foi até fazer aquela reuniãozinha lá no Sesc 24 de Maio, e aí a gente até comentou isso, porque assim, mesmo a gente tendo se conhecendo lá na SP, na região central e tudo mais, a gente, eu morava em São Miguel Paulista, né? Depois que eu fui para um outro extremo, que aí seria saindo já do município de São Paulo, já fui para Cotia, mas assim, eu era de São Miguel Paulista e morei lá por muito tempo, morei lá por 14 anos.
Então, essa proximidade que, assim, que eu acredito que eu e o Rodrigo tenha tido, de conectividade mesmo, tenha vindo desse propósito, né? Porque a gente morou no mesmo local, a gente tem uma mesma identidade, conhece muita coisa do que se passava lá, e a gente consegue ter uma troca grande com isso, porque as experiências foram muitas, num local de extremo, onde a gente também tinha as nossas dificuldades de acesso à região central, e mesmo assim a gente, né, conseguiu avançar, chegar até lá e mostrar e conhecer o que a região central tinha e todos os seus extremos, porque ali, né, abrange todos os tipos de pessoas, de todas as partes de São Paulo, do Brasil inteiro, do mundo também, né? E é isso. Então, foi super interessante quando ele me chamou para fazer, porque eu também já estava em 2 produções quando ele me chamou, né? Se eu não me engano, eu acho que eram 2, não lembro. E aí a gente fez um bem bolado para a gente conseguir trabalhar de forma honesta, justa também, né? Para que a gente consiga acompanhar ensaios e tudo mais. Porque essa é a importância que uma produtora de cenografia também tem. A gente precisa conhecer todos que estão participando do projeto para que a gente faça uma criação, eu falo transparente, ou não transparente, uma criação honesta, né? Uma criação que consiga trazer realmente o que os atores querem passar e tudo mais, e todo o trabalho em si, assim, na cenografia e no figurino. Legal. Justamente tem muito isso, né? Eu acho que existe um imaginário em cima da, da concepção, né, cenográfica e figurinística de que como se isso fosse descolado do processo, né? Como se vocês trabalhassem num gabinete, né? Vocês lá no ateliê costurando, produzindo e a gente na sala de ensaio, sendo que na verdade as coisas se retroalimentam, né? As coisas estão juntas. E eu acho que é muito potente, justamente nesse trabalho eu senti muito isso, esse lugar de as descobertas da sala de ensaio influenciarem no modo como vocês estavam criando e vice-versa, as coisas que vocês traziam servirem de disparadores para a gente também testar em cena, né? E gerar dramaturgia e tudo mais, né? Entender as personagens melhor a partir disso. Isso que você fala, Sérgio, acredito que é muito importante, né? Quando a gente fala de produção teatral, produção artística, é isso, né? Primeiro, essa conexão que nós, quanto artistas, que tem uma ideologia, porque a gente quer trazer esse trabalho, né? Porque chama Palhaféricos, já começa daí, pensar território. Isso que você traz, eu acho que é muito importante, que é sala de ensaio. Pensar que nós somos um coletivo, né? Enfim, mesmo com as nossas agendas, a Thaís com outras produções, porque eu acho muito importante também mencionar, viver artisticamente no Brasil ainda é difícil, não dá para viver de arte. Nós ainda sendo artistas periféricos, nós ainda tendo trabalhos independentes que vêm do vínculo de políticas públicas, ainda não dá para viver de arte. Nós fazemos arte porque nós amamos. Essa é o nosso disparador. Mas eu gosto muito de compartilhar bastidores. Eu e a Thaís, quando senta para o orçamento, é muito triste, porque a gente fala, nossa, mano, não dá. Essa nossa realidade, assim, né? Vale transporte, alimentação, é um material bacana para uma cenografia, para um figurino, quando a gente pensa nisso. Então, né, quando a Thaís vai fazer as pesquisas de tecido, ela não pode ficar limitada a valor, porque isso vai afetar no trabalho dela. Eu acho muito importante já já a Thaís falar sobre esses bastidores, né? Por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo, a gente compra tecido, por exemplo, na região do Brás, na região da 25. Mas não dá para a Thaís ir lá 5 vezes na semana fazer uma produção, porque ela tem outras, então é também pensar nessa logística. E essa logística, ela parte dessa conexão e dessa sintonia que vem da sala de ensaio. Então, quando a Thaís fala para mim, Rô, eu tô com você no projeto e tô com você na sala de ensaio, isso para nós é muito rico, porque eu sei que a Thaís, quando ela estiver fazendo levantamento de tecido, levantamento cenográfico, qualquer levantamento de orçamento, ela vai estar nessa sintonia. Então, eu acho isso de bastidores, de sala de ensaio muito potente, né? Porque quando as pessoas. Tem uma frase de uma querida nossa
né, que foi orientadora minha, da Thaís, a Telumi Ellen, que ela falou para a gente na nossa formação, eu levo isso para a vida, assim, que ela fala, Rodrigo, a arte, ela te entrega. Você pode fazer qualquer trabalho. Quando o seu trabalho vai para o palco, ele vai te entregar. Se você se debruçou 100%, se você se debruçou 50%, se você se debruçou 10%. Eu nunca vou esquecer essa fala dela. Essa fala dela assim, me instiga a acreditar na arte. Então, quando você fala de sala de ensaio, para mim é muito potente. Não sei se a Thais quer complementar nessa questão de sala de ensaio, de Não, mas produção. é verdade isso que você falou. E a Telumi, meu, a Telumi era a filósofa ali da escola, enfim. Pegava a gente nos corredores e falava coisas, meu, super construtivas, assim, sempre. E realmente, essa é realmente uma pegada muito forte, porque se você não mostrar o seu trabalho, se você não se entregar completamente àquele trabalho, vai demonstrar no palco. E mesmo para quem não é crítico, ele vai enxergar daquela forma, ele vai ver que aquele trabalho não tá meia boquinha, entendeu? Mesmo ele não sendo crítico de teatro, mesmo ele não entendendo, porque tá na energia e vai ser refletida. Então, mesmo que seja umas 3 horas que você se entregue para aquele trabalho, essas 3 horas elas vão estar lá no palco e vão ser potentes lá no palco. Mesmo que se for não muito tempo, porque você já está em outros trabalhos e tudo mais. Mas se você está entregue aquilo, né? Mesmo que você sendo entregue tipo mais uns 5, por exemplo, vai estar ali no palco, vai estar refletindo ali e em forma realmente que eu acredito de energia. Aquilo vai ser passado, né? E é isso que o Rô falou, é a questão de a gente. O processo ele é bem complicado, assim, porque a gente vai para o ensaio, aí às vezes a gente não conseguiu nenhuma ideia sobre aquilo que aconteceu de ensaio, às vezes a gente sai entediada porque a gente acha tudo uma porcaria, né? Porque não é tudo lindo, né? Não é tudo que a gente fala, nossa, artístico. Não, a gente chega no lugar e fala, meu, tá uma bosta. Ah, não dá para pegar nada dali. Mas a gente fala que não dá para pegar nada dali daquele dia. Só que no outro dia, a gente já recaptura, a gente pega uma captura daquele fragmento ali, né, do dia anterior, que a gente achou que era uma porcaria, e a gente aproveita de uma certa forma no dia seguinte. Então, isso que é o barato. Assim, a gente pode achar que uns 2 dias não funcionou, mas aqueles 2 dias ali que não funcionou, ele talvez funcione no terceiro dia. Então, é toda a questão daquele que a gente fala sempre, processo, processo. E é mesmo, assim, e a gente vai trabalhando em cima de tudo. Foi muito legal os ensaios que eu consegui assistir, assim, e a gente conseguiu, desses dias aí, pegar criar algo, fazer umas criações, né? Foi bem interessante, até de cor, de tudo. Então, eu consigo visualizar melhor, e eu estando na rua, aí que eu consigo trazer mais ainda o que eu consegui ver, assim, no ensaio. Então, é sensacional. Total. E é legal, né, também desmistificar um pouco essas ideias, né? Porque realmente, né, o processo, ele é muito conturbado, né? As pessoas acham que tem essa ideia de que a gente entra na sala de ensaio, o negócio clica, vai, e é isso, não dá, principalmente eu acho que na linguagem da palhaçaria, e como a gente estava partindo de uma dramaturgia que a gente ainda está construindo, né? Ela não está nem construída ainda por completo, mas então vinha muito de improviso e etc. Então é natural que não dá para ser genial todo dia, né? Tem dia que é muito legal, tem dia que é um porre, tem dia que nada presta, e a gente vai seguindo, né? E é o que você falou, aí depois chega um dia que o negócio funciona, e aí você vê que é um apanhado de tudo que veio acontecendo, né? De todas as frustrações também, os momentos tediosos, etc. E isso acaba desembocando em algo, né? É muito legal isso que você traz, porque eu acho que tem tudo a ver com como um processo artístico se dá. E eu acho legal de compartilhar isso com as pessoas, né? É que ele falou de frustração. Eu falei, às vezes a frustração se torna uma linda arte presente, assim. Não dá para descartar nada, né? Tipo, tudo é válido. Sim, isso que você falou é muito importante, né, Thaís? Porque, assim, eu sempre falo, quando é
quando chamam a gente para os trabalhos, eu sempre falo que é um namoro. Todo trabalho que eu entro, eu falo que é um namoro, que tem o começo da paquera, depois tem o relacionamento sério, vai ter as brigas, vai ter os ciúmes, vai ter os perepepe. E aí, até uma vez, uma atriz, a Janaína Maranhão, falou assim: Nossa, Rô, então você sempre tá nos namoros. Eu falei: Não, porque é importante as pessoas saberem que quando a gente também mergulha no trabalho, a gente pensa no trabalho 24 horas, mesmo que a gente não queira. Então, por exemplo, igual a Thaís deu o exemplo, achei maravilhoso. Tipo, ela estando fazendo as produções na rua, na área externa, ela sabendo da estética e das coisas que a gente está pensando, o olhar dela também vai ser direcionado para aquilo. Então, ela vai mandar uma mensagem e falar: Rô, achei um tecido X. Olha que incrível. Então, e é muito engraçado, né? Porque também tem um lugar místico. Quando a Thaís fala da questão de energia, e parece que a gente vai atraindo, gente. É impressionante. Eu estava no processo com a Thaís, que a gente começou a pesquisar a questão de pandemia, e aí a gente estava nas mesmas ideias, na mesma semana, assim. A gente falou: Nossa, a gente nem conversou sobre isso. Então, isso é muito interessante. Uma coisa que eu queria também pontuar, e tudo bem também a gente não ser criativo, né? Igual o Sérgio e a Thaís falou, e tudo bem não ser criativo todos os dias. Eu brinco muito nas minhas produções que eu falo: Galera, eu não sou uma fábrica criativa. Eu tenho o meu processo de pesquisa também. Tem muitas pessoas que chamam a gente e falam: Ai, vamos fazer o figurino cenário. Eu falo: Gente, vamos respirar um pouco. Nós precisamos entender o trabalho, a gente precisa entender aonde que nós queremos chegar com esse trabalho, que às vezes as pessoas pensam que a gente é uma fábrica de criatividade. Por exemplo, aqui no fundo vocês estão vendo elementos da cenografia do Palhaféricos, mas isso aqui não veio de um dia para o outro. Ai, vou dormir, vou acordar hoje com as ideias. Imagina, eu não trabalho assim, não sei a Thaís, eu acredito que não. Mas assim, as ideias vêm aos poucos, sala de ensaio é muito importante, as pessoas que estão assistindo a gente falam: Mas da onde que vocês partiram da estética, né? Como que vocês chegaram nessa paleta de cores? E aí eu volto na primeira palavra que nós compartilhamos, que é a questão de território. Quando a gente fala de palhaféricos vem da palavra periferia. E por que periferia? Porque a periferia, ela é tratada às margens. A periferia, há muito tempo, ou até algumas pessoas pensam hoje que a periferia é um lugar de violência, é um lugar de precariedade, é um lugar de não acesso. E hoje eu tenho uma outra visão. Eu morando na periferia, tem até uma fala da própria Djamila Ribeiro que ela fala: a periferia é um lugar de potência. A periferia é um lugar de potência artística e de potência cultural. Claro que como qualquer lugar, quando nós falamos de periferia, existe seus problemas, como qualquer lugar, região central também. Mas eu me apaixonei pelo Palhaféricos quando veio esse lugar de pesquisar, né? Pesquisar a nossa memória, pesquisar as pessoas que fizeram a palhaçaria, que fizeram a história para hoje a gente estar aqui resgatando e mergulhando um pouco mais. Então a gente parte dessa estética. Então, por exemplo, a paleta do figurino, ela partiu do não asfalto. É muito interessante falar isso, mas quando eu conversei com a Thais, eu falei assim: Nossa, Thais, eu quero trazer a precariedade, mas também a sutileza de trabalhar com uma coisa que não seja tão, como que eu posso dizer, tão fabulosa, a questão da riqueza, sabe? Mas de trazer também outros tecidos, a questão da cor, mas pensando nessa precariedade, pensando numa rua sem asfalto, numa casa sem reboco. Ou seja, quando você pensa a periferia ela tem essa estética, né? De ser tudo arrumado dentro, mas a área externa é esse tijolo baiano na cor do marrom, É o é essa desgaste terra da batida. tintura. Sim, sim. Isso é muito interessante quando a gente também pensou na textura, né? Por exemplo, eu adoro falar isso por exemplo, é uma parede que descasca e a pessoa não tem dinheiro para pagar para fazer a segunda mão da tinta. E aí, nossa, e como que a gente pensa nisso para trazer para o figurino? É pensar na texturização, é pensar na cor, né? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é muito trabalho da Thaís, né? Da questão de, por exemplo, aqui é uma cor, aqui já é uma outra. Mas aqui a gente pensou também nessa precariedade de desgastar o tecido. Então, assim, quando as pessoas vê as coisas no palco, elas nem imaginam da onde a gente foi, da onde a gente está voltando. Então, eu queria muito compartilhar essa questão da palheta,
da questão da periferia, né, Thaís? Da textura que a Thaís falou, não sei se eu esqueci mais alguma coisa, tá? Não, é isso mesmo, do desgaste das ruínas, de escadarias, de vielas, né? E toda essa precariedade mesmo que realmente a gente passa no figurino, né? Com a sua composição e tal, mas ao mesmo tempo não traz uma precariedade que você fale. é, é, que seja assim uma coisa que eu posso dizer assim, pobre, né? Ela tem a sua riqueza nos detalhes, a sua riqueza nas cores, né? Na paleta que foi trazida, né? No caso aí a gente coloca até o dourado, por exemplo, né? E a renda também, que é uma coisa super delicada, porém super presente dentro da região periférica. E é isso. E aí a gente, dentro dessa criação toda que você está falando, Rô, conseguiu trazer dentro de uma precariedade uma, uma riqueza, né? No caso, tipo, eu posso falar isso, porque ficou rico em detalhes, né? Ficou rico em cores e tudo mais. Então, e além de tudo, é aquela coisa que eu falei do degradê, né? Que a gente colocou assim, a gente leva quando a pessoa constrói, mas o quanto ela consegue manter aquilo com o dinheiro que ela recebe e tudo mais, porque a vida vai mostrando outros caminhos, né? Ele pode evoluir, o cara da região periférica, ele pode montar um puta casarão, mas ele também pode decair, né? Porque, infelizmente, a gente vê que o sistema ele bota mais para baixo. Então as pessoas ficam só tentando subir e não conseguem. Então é mais puxado para isso também. Que legal. Eu acho que é muito interessante isso que vocês trazem, justamente a primeira vez que a gente começou a colocar esses figurinos, né, provar eles nos nossos corpos, etc., nesse lugar de entender essa precariedade, né, de onde vocês partem para, entre aspas, né, para criar algo encantador, né, tipo, gerar o encantamento a partir disso, né, construir figurinos que chamam a atenção, porque o artista de rua ele precisa muito disso, né? O artista de rua ele não tem grandes elementos cenográficos, ele é a cenografia e a cidade também, né? Então para ele para ele se mostrar, para ele aparecer dentro desse contexto, desse cenário urbano, ele precisa também chamar a atenção. E eu acho muito legal como esses figurinos, isso que vocês trazem, de alguma forma, realça a gente, realça a identidade de cada um, porque cada palhaço e palhaça estão entendendo como a sua identidade não branca se dá, né? E reforçam também, dialogam muito bem com os nossos tons de pele, isso é muito importante também, né? Eu acho que transforma a gente e valoriza essas coisas, essas características nossas, né? Então eu acho isso muito bacana no trabalho. Você falou uma coisa interessante, Sérgio. O Palhaféricos, né? Ele é um trabalho de rua. E eu e a Thaís também ficamos pensando muito nisso, né, Thaís? Principalmente o tecido. Eu vou dar dois exemplos. O tecido, essa movimentação que os atores precisam, né? Porque, por exemplo, se é um trabalho de caixa cênica, um trabalho para um lugar fechado, é um outro viés. A gente poderia, sei lá, trabalhar com veludo, nós poderíamos trabalhar com neoprene, nós poderíamos trabalhar com outros tecidos, mas quando a gente fala que é um trabalho de rua, a gente também pensou muito nesse cuidado, né? Que é, por exemplo, uma elanca light, uma malha fria, porque imagina um ator, né, apresentando um espetáculo meio-dia numa praça. Então a gente também pensou nesse cuidado, e esse cuidado ele veio com o processo. Por exemplo, dois elementos que foi legal e tá dentro do cenário, dentro do figurino, me desculpa, que são as botas que a gente comprou, né, Thaís? A Thaís comprou as botas e depois a gente fez toda uma estética com as botas. A, e a joelheira, que foi uma demanda do próprio Sérgio, da direção com o Hugo, que falou para nós, falou, a gente pensou também de proteger os atores, então a gente comprou as joelheiras. Então, por exemplo, esses dois elementos eles vieram para nós, essa demanda, devido ao ensaio e devido ao trabalho que é de rua. E isso foi muito importante para nós também.
porque, por exemplo, a botina, quando a Thaís comprou, a gente falou, nossa, que interessante, porque é uma bota para as pessoas que trabalham na área da limpeza, né, para não molhar os pés. Então, e aí eu volto lá na periferia, eu volto no território, né, em questão de enchente. Então é muito louco como essas coisas estão atreladas. Eu falo, nossa, um elemento tão importante para nossa peça é um elemento que as nossas mães diaristas usam todos os dias. É um elemento que as pessoas usam quando tem enchente. Tem uma imagem dentro do nosso projeto, depois a gente pode até compartilhar. Não sei se você lembra, Thaís, aquele senhor que coloca dois bancos, amarra e começa a andar na enchente. Foi uma foto de referência que a gente colocou no nosso projeto. E foi lá no começo do projeto. E aí, quando a direção vem com essa demanda, aí isso é conectividade, isso é sintonia, sabe? Isso é mergulho no trabalho, porque se não tivesse esse mergulho, esse debruçamento no trabalho e na estética, talvez a gente ficaria perdido, sabe? Seria um outro lugar. Exatamente. Quando fala de cenografia para teatro de rua, por exemplo, a gente pensa muito na mobilidade, né? Como que ele vai levar todos esses elementos e tal para a rua, vamos supor, todos os dias, ou às vezes em locais diferentes e tudo. Então, a gente precisa pensar na mobilidade desses elementos, né? Então, a gente sempre, quando o Rodrigo, a gente começou a falar sobre isso, a gente imaginava construir um cenário X e tal, mas não cabia isso na composição, né, do teatro de rua. O que a gente tem que trazer é transformar um elemento, que foi a nossa ideia até, em um elemento tanto cenográfico como de figurino também. Ele serve para os dois, né? Ele se transforma em um objeto de cena também. Então, a gente começou a pensar, buscar um só elemento, que foi até no ensaio, né, que você levou o guarda-chuva, e aí eles usaram super bem, eles se apropriaram, né, desse elemento de uma forma maravilhosa, que aí eu só comecei a pensar, a gente começou a olhar, olha só, eles estão mexendo no guarda-chuva, olha só o que eles estão fazendo. E eles não usavam o guarda-chuva como guarda-chuva, eles estavam usando o guarda-chuva como um cenário mesmo. E foi a partir daí que a gente buscou, a gente pensou no elemento guarda-sol, no caso, porque é maior, ele consegue, né, compor uma cena completa, e aí a gente pensou no guarda-sol e utilizar todos esses elementos aí, né, para transformar esse elemento em uma outra coisa, né, em uma parede, um fundo, em um painel, em, sei lá, um sofá, enfim, o que vier do processo de criação dos ensaios, né? Então, foi um elemento ótimo, assim, que a gente falou, nossa, é esse mesmo, dá para transportar sossegado, quem quiser levar no metrô pode levar, e é isso. Eu acho que é bem interessante a gente poder, então, passar, né, brevemente por todo esse processo de como foi. Queria que agora vocês fizessem algumas considerações finais, se vocês têm alguma coisa a mais para falar sobre o figurino e o cenário do projeto Palhaféricos. Eu acredito de considerações finais, né? Ou seja, a gente agora está aqui no virtual, cada um na sua casa, mas a gente continua pensando teatro, produzindo teatro, mas eu queria compartilhar quem está nos assistindo que o coletivo Palhaféricos ele não parou no seu processo de pesquisa e no seu processo artístico. E para nós, que eu vou usar essa palavra nós somos os bastidores, para a gente foi muito importante também, porque a gente se mergulhou mais na pesquisa. E quando eu menciono isso, no momento da pandemia, né, nesse ano de 2020, 2021 ainda, o grupo ele fez encontro com pessoas que marcaram muito. E aí eu abro até uma entre aspas, que foi uma vivência minha particular quanto artista, né? Quando o Palhaféricos convida artistas negros, periféricos, para compartilhar suas histórias, né? Por exemplo, a Mariana Gabriel, que trouxe a Maria Elisa, a palhaça Chamego,
falando sobre toda essa trajetória da avó dela, que foi a primeira palhaça negra. Então, essa questão de memória, essa questão da gente trazer essas pessoas que foram esquecidas, a gente não pode esquecer disso. A história do Benjamin de Oliveira, que também foi um artista negro, que tem toda uma trajetória, né, artística muito importante na cena no Brasil, e tem muitas pessoas que não sabem quem é ele. Tem muitas pessoas que não sabem a sua importância na história. Eu não sou especialista em palhaçaria, mas participando da formação do Palhaféricos, você percebe a importância dele no estudo da palhaçaria brasileira, no estudo da palhaçaria também mundial. Porque é isso, né? A gente, eu até brinco que eu gosto de trazer muitas reflexões na minha fala, que é por que a gente valoriza as pessoas de fora quando vem um artista da Europa, quando vem um artista dos Estados Unidos, e os nossos a gente não valoriza. A gente não valoriza porque não é valorizado, né? E eu também coloco esse meu lugar. Então, para mim, essa formação do Palhaféricos no momento de pandemia foi muito importante, né? O próprio Jorge Lafon, para quem não conhece, que teve a personagem, né, a Vera Verão, que participou da Praça Nossa, teve toda a sua representatividade negra e também na diversidade. Então, para mim, essas formações foi muito rica. Acredito, Sérgio e Thaís, que em breve, se a gente voltar com essa produção, a gente vai voltar com um olhar mais aguçado, porque essas formações foi de grande valia. E as minhas considerações finais obrigado para quem assistiu, a gente falando um pouco desse universo de cenário e figurino, e a gente se faz no coletivo. Eu gosto muito de mencionar isso, que os nossos, eles têm nome e sobrenome. Nós, da cenografia e do figurino, eu não ia fazer nada sozinho sem a Thaís. Eu acho muito importante compartilhar isso, porque isso é coletividade. E isso, para nós, quanto artista periférico, chama aquilombamento. Aquilombamento porque nós acreditamos nos nossos. E isso chama ancestralidade também. Então, eu agradeço a Thaís, que é uma mulher, é uma cenógrafa, que faz a diferença também. Então, sempre que é possível, a gente está junto nesses trabalhos, a gente dentro dos orçamentos, né, Thaís? A gente sempre faz essas mágicas. Eu gosto de compartilhar bastidores só falando, a gente empresta bilhete único um para o outro, a gente come pastel no Brás, come milho, porque é isso, né, Thaís? E Sérgio, quem vê close não vê corre. Eu acho tão importante falar isso, que são os bastidores. Para hoje a gente está aqui falando de cenário, falando de figurino, falando de teatro, tem esses bastidores que eu acho que é muito gratificante. Então, eu agradeço, acompanho os trabalhos do Coletivo Palhaféricos, dos artistas que estão envolvidos, todos que são artistas incríveis, eu sou suspeito de falar, mas essas são as minhas considerações finais. E obrigado, Thaís. Sem você, isso não ia para frente, mana. E obrigada também por todos aí que me trouxeram para esse trabalho, né? Porque eu cheguei um pouquinho depois, mas é muito importante, né? Sempre um grande aprendizado em todas as produções que eu entro, que eu trabalho, é um grande aprendizado. Então a gente fala até para o Rô, que às vezes a gente trabalha numa mega produção e a gente aprende bastante também com aquela mega produção, mas a gente também aprende com as pequenas produções, né? A gente sempre vai aprender com as pequenas produções também. E mais que isso, né? A gente aprende a buscar alternativas que possam fluir de uma forma artística excelente assim no palco e com pouca verba. Então é possível, a arte é possível de todas as formas, né? E é isso, eu agradeço pela participação que vocês deixaram eu entrar no grupo de vocês. E espero que a gente consiga mostrar esses trabalhos, né? Porque por mais que a gente está na onda agora de mostrar tudo virtualmente, né? Infelizmente, por forçada, né? A gente está fazendo isso forçado. Sei que daqui para frente o que a gente vai trabalhar também, a gente vai ter que migrar um pouquinho do físico para o online e tal, mas nesse momento a gente está fazendo porque é a nossa opção. E não é porque é uma opção que, por exemplo, eu particularmente, eu não sou muito fã, né, dessa opção, mas
é o que a gente tem hoje em mãos para mostrar o trabalho e tudo mais. Então, vamos aproveitar, né? Porque pelo menos temos essa opção, né? Imagine se não tivéssemos. Então, é isso. Continuamos seguindo com a arte e esperançosos para que tudo isso passe logo e a gente consiga se juntar todo mundo e criar muita coisa juntos. Maravilha. Maravilha. Puxando, primeiro eu agradeço muito vocês dois, né, por se disporem a estar aqui, né, para a gente conversar um pouco, falar um pouco, e puxando um pouco o gancho do que o Rô falou sobre as conversas, né, as conversas formativas que a gente teve, etc. Quem quiser ter acesso às lives do Instagram, elas estão no nosso IGTV, lá no nosso Instagram, e as nossas conversas que a gente teve com a Mariana Gabriel, com o Maurício Tizumba e com o Miguel Arcanjo, que foram só com a companhia, a partir da semana que vem vão começar a ser postadas aqui no canal do YouTube, né? Alguns trechos dessas conversas e etc, para vocês poderem ter um pouco o gostinho disso que foi, né? Porque realmente transformou muito a gente descobriu muita coisa a partir desses encontros. E fazer um convite também para vocês que amanhã no YouTube do Sesc, né? A gente vai pelo Sesc Guarulhos, eu e a Jamile, representando o Palhaféricos, a gente vai mediar uma mesa, né? Vai ser o dia do circo, dia 27 de março, e a gente vai falar sobre palhaços fora do centro, né? A gente vai falar sobre esses corpos não brancos fazendo palhaçaria, e a gente vai receber como convidadas a Mariana Gabriel, né, neta do Palhaço Chamego, primeira mulher palhaça, e a Vanessa Rosa, que tem um projeto maravilhoso que é o Terreiros do Riso, que vale muito a pena conhecer, que fala um pouco sobre essas pessoas negras fazendo o riso como lugar de ritual também. Então vai ter muita coisa bacana, a gente espera todo mundo lá. Agradeço muito todo mundo que assistiu, acompanhe, continue acompanhando a gente aqui no vlog Palhaférico. Até semana que vem.